Você já olhou para a sua língua de manhã antes de escovar os dentes? Não uma olhada rápida, uma observação de verdade. A cor, a textura, o que está depositado sobre ela, se há rachaduras, se está inchada nas bordas, se a superfície está lisa demais ou áspera demais. A maioria das pessoas nunca faz isso, e é exatamente por isso que um sinal que o corpo manda com frequência passa completamente despercebido. A língua amarelada é um desses sinais. Quando alguém menciona isso para um familiar, a resposta mais comum é: "Ah, isso é nada, é só sujeira, é só o café da manhã." E na maioria das vezes, de fato, é algo simples. Mas existe uma parcela dos casos onde a língua amarelada está dizendo algo muito mais importante sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo, especialmente depois dos 50 anos. Vou te explicar tudo com clareza, sem alarme, mas sem minimizar o que merece atenção. A língua saudável tem coloração que vai do rosa claro ao rosa médio. Ela tem uma superfície levemente texturizada por causa das papilas, que são as pequenas projeções que contêm as papilas gustativas. Quando a língua muda de cor, especialmente para tons amarelados, o corpo está comunicando uma alteração em algum processo interno. A causa mais comum de língua amarelada, responsável pela grande maioria dos casos, é o acúmulo de células mortas nas papilas da língua. Isso acontece quando as papilas ficam mais longas do que o normal, um processo chamado de língua pilosa, e as células mortas, junto com bactérias e resíduos alimentares, ficam presas nessas projeções. O resultado é uma coloração amarelada ou amarronzada, que pode parecer assustadora, mas geralmente é benigna. O que causa esse acúmulo? Várias coisas que são muito comuns depois dos 50. O uso de antibióticos, que altera o equilíbrio da flora bucal. O uso de antissépticos bucais com peróxido de hidrogênio em excesso. A respiração pela boca, que resseca a língua e favorece o acúmulo. A desidratação, que é muito mais comum nessa faixa etária, porque a sensação de sede diminui com o envelhecimento. O tabagismo, que deposita compostos que colorem as papilas. E o consumo excessivo de café ou chá preto, que também deposita pigmentos. Nesses casos, a língua amarelada melhora com hidratação adequada, com escovação suave da língua, com ajuste nos hábitos. Não é um sinal de doença grave, mas existe uma segunda categoria de causas que é completamente diferente e que a maioria das pessoas nunca associa à língua. A língua é o espelho da digestão. Ela está em contato direto com tudo que você come, com os gases que sobem do estômago, com os ácidos que refluxam, com as bactérias que colonizam o trato digestivo. E quando algo está errado no sistema digestivo, a língua frequentemente registra isso antes que qualquer outro sinal apareça. Vou te explicar os mecanismos específicos, porque cada um deles tem uma causa diferente e uma solução diferente. O primeiro mecanismo é o refluxo gastroesofágico. Quando o ácido do estômago sobe para o esôfago e chega à boca, ele deposita compostos que alteram o pH da saliva e favorecem o crescimento de bactérias específicas na língua. Essas bactérias produzem pigmentos amarelados e compostos sulfurados que causam o mau hálito característico do refluxo. A língua amarelada com hálito ácido, especialmente pela manhã, é um sinal clássico de refluxo, que muitas pessoas tratam como problema bucal, quando na verdade é um problema digestivo. O refluxo gastroesofágico afeta aproximadamente 20% da população adulta, e a prevalência aumenta depois dos 50 anos. Isso acontece porque o esfíncter esofágico inferior, que é a válvula que impede o ácido de subir, perde tônus com o envelhecimento. A pressão abdominal aumentada pela gordura visceral, que é muito comum nessa faixa etária, também contribui para o refluxo. O segundo mecanismo é o desequilíbrio da microbiota bucal e intestinal. A boca e o intestino compartilham um ecossistema bacteriano interligado. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, com excesso de bactérias produtoras de gases e toxinas, esses compostos chegam à boca pela corrente sanguínea e pela respiração, alterando o ambiente bucal.
O resultado pode ser uma língua com coloração amarelada, saburra espessa e hálito persistente que não melhora com escovação. Pesquisadores da Universidade de Medicina de Nanjing publicaram estudos mostrando que a composição da microbiota da língua reflete diretamente a composição da microbiota intestinal. Pessoas com disbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino, apresentam padrões específicos de colonização bacteriana na língua que se manifestam como alterações de cor e textura. Isso significa que uma língua com saburra amarelada persistente pode estar sinalizando que o intestino precisa de atenção, não apenas a boca. O terceiro mecanismo é a candidíase oral, que é a infecção por fungo na boca. A Candida albicans, o fungo responsável, normalmente vive em equilíbrio na boca e no intestino. Mas quando o sistema imunológico está enfraquecido, quando há uso prolongado de antibióticos, quando a glicose está elevada, quando há deficiência de vitaminas do complexo B, a candida prolifera e forma uma camada esbranquiçada ou amarelada sobre a língua. A candidíase oral é muito mais comum depois dos 50 do que a maioria das pessoas imagina. O uso de próteses dentárias, que criam um ambiente úmido e quente favorável ao fungo, é um fator de risco importante. O uso de corticosteroides inalatórios para asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica também favorece a candidíase oral. E a glicose elevada, que é extremamente prevalente nessa faixa etária, alimenta diretamente o crescimento da candida. A candidíase oral, que não é tratada adequadamente, pode se disseminar para o esôfago, causando dificuldade para engolir e dor ao comer. Em pessoas com sistema imunológico comprometido, pode se tornar uma infecção sistêmica séria. O quarto mecanismo é a deficiência de vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12, o ácido fólico e a vitamina B2, também chamada de riboflavina. Essas vitaminas são essenciais para a renovação celular da mucosa bucal, incluindo a língua. Quando estão deficientes, a língua desenvolve alterações características. A deficiência de vitamina B12 causa uma condição chamada glossite atrófica, onde a língua fica lisa, brilhante, com as papilas achatadas ou desaparecidas, e pode ter coloração avermelhada ou amarelada. Essa língua lisa e brilhante é um sinal clássico de deficiência de B12, que os médicos reconhecem imediatamente, mas que a maioria das pessoas nunca associa à vitamina. A deficiência de vitamina B12 é extremamente comum depois dos 50 anos. A absorção dessa vitamina depende de uma proteína produzida pelo estômago chamada fator intrínseco. Com o envelhecimento, a produção de ácido gástrico e de fator intrínseco diminui progressivamente. O uso de medicamentos para reduzir a acidez gástrica, como os inibidores da bomba de prótons, que são muito comuns nessa faixa etária, reduz ainda mais a absorção de B12. E o uso de metformina, o medicamento mais prescrito para diabetes tipo 2, também interfere na absorção de B12. Estudos mostram que até 30% das pessoas acima de 50 anos que usam inibidores da bomba de prótons por mais de 2 anos têm deficiência de vitamina B12. E muitas dessas pessoas têm alterações na língua, que nunca foram investigadas como sinal dessa deficiência. A deficiência de ácido fólico causa alterações similares na língua, além de ser um fator de risco para anemia e para problemas neurológicos. Fontes de ácido fólico incluem folhas verde escuras como espinafre e couve, feijão, lentilha, aspargo e fígado. O quinto mecanismo é a desidratação crônica, que é muito mais comum depois dos 50 do que as pessoas percebem. Com o envelhecimento, o mecanismo de sede fica menos sensível. O corpo pode estar desidratado sem que a pessoa sinta sede, e a desidratação crônica tem efeito direto na língua. Ela fica mais seca, as papilas ficam mais proeminentes, as células mortas se acumulam mais facilmente e a coloração amarelada aparece. Um sinal simples de desidratação crônica na língua é a presença de sulcos ou fissuras longitudinais.
aquelas linhas que aparecem na superfície da língua. Esses sulcos se aprofundam com a desidratação e podem acumular bactérias e resíduos, contribuindo para a coloração amarelada e para o mau hálito. Agora vou te dar os sinais que, quando aparecem junto com a língua amarelada, indicam que você precisa de avaliação médica. Língua amarelada com hálito ácido persistente, especialmente pela manhã, junto com sensação de queimação no peito ou na garganta, sugere refluxo gastroesofágico que precisa de tratamento. Língua com camada branca ou amarelada que não sai com escovação, especialmente se vier acompanhada de dificuldade para engolir ou de sensação de ardência na boca. Pode ser candidíase oral, que precisa de tratamento antifúngico. Língua lisa, brilhante, com papilas achatadas, especialmente se vier acompanhada de formigamento nas mãos e nos pés, cansaço intenso, dificuldade de concentração ou memória mais lenta, sugere deficiência de vitamina B12, que precisa de investigação e suplementação. Língua com sulcos profundos e coloração amarelada persistente que não melhora com hidratação adequada por uma semana merece avaliação médica para investigar causas sistêmicas. Agora vou falar sobre o que você pode fazer para apoiar a saúde da língua e do sistema digestivo, porque esses dois sistemas estão profundamente conectados. O probiótico é uma das intervenções mais eficazes para a saúde da microbiota bucal e intestinal. Lactobacilos específicos, como o Lactobacillus reuteri e o Lactobacillus salivarius, têm sido estudados por sua capacidade de colonizar a boca e competir com as bactérias patogênicas que causam a saburra amarelada e o mau hálito. Iogurte natural sem açúcar, kefir e outros alimentos fermentados fornecem probióticos que beneficiam simultaneamente a microbiota bucal e intestinal. O consumo de fibras prebióticas alimenta as bactérias benéficas do intestino, que por sua vez influenciam positivamente a microbiota bucal. Fontes de fibras prebióticas incluem alho, cebola, alho poró, aspargo, banana levemente verde e aveia. Incorporar esses alimentos na alimentação diária apoia o equilíbrio da microbiota de forma sustentada. O gengibre tem propriedades específicas para a saúde digestiva que beneficiam diretamente a língua. Ele estimula a produção de saliva, que tem propriedades antimicrobianas e que mantém o pH bucal equilibrado. Ele reduz a inflamação da mucosa digestiva, diminuindo o refluxo. E tem propriedades antifúngicas documentadas contra a Candida albicans. Um chá de gengibre fresco, feito com 2 centímetros de raiz fatiada em água quente por 10 minutos, consumido após as refeições, apoia a digestão e a saúde bucal simultaneamente. A cúrcuma tem propriedades antifúngicas e anti-inflamatórias que podem ajudar no controle da candidíase oral e da inflamação da mucosa bucal. Estudos publicados no Journal of Oral Biology and Craniofacial Research mostraram que o gel de cúrcuma aplicado na língua reduz a colonização por cândida, de forma comparável a antifúngicos tópicos em casos leves. Incorporar cúrcuma na alimentação diária, junto com pimenta preta para aumentar a absorção, apoia a saúde da mucosa bucal. O óleo de coco tem propriedades antifúngicas documentadas, especialmente contra a Candida albicans. O ácido láurico, presente em alta concentração no óleo de coco, destrói a membrana celular do fungo. O bochecho com óleo de coco por 10 minutos, técnica conhecida como oil pulling, reduz a colonização por cândida e melhora a saúde gengival. Estudos publicados no Journal of Contemporary Dental Practice mostraram que o oil pulling com óleo de coco é tão eficaz quanto o bochecho com clorexidina para a redução de Streptococcus mutans na saliva. Para quem usa inibidores da bomba de prótons ou metformina regularmente, a suplementação com vitamina B12 é especialmente importante. A forma sublingual, que é absorvida diretamente pela mucosa bucal, sem depender do fator intrínseco, é a mais eficaz para quem tem absorção comprometida. Doses de 500 a 1000 microgramas por dia, em forma sublingual,
são geralmente suficientes para manter os níveis adequados. Fontes alimentares de vitamina B12 incluem carnes, especialmente fígado bovino, peixes, ovos e laticínios. Para quem segue dieta vegetariana ou vegana, a suplementação é essencial, porque a vitamina B12 não está presente em quantidades adequadas em alimentos de origem vegetal. A escovação da língua é uma prática simples que faz diferença real. Usar um raspador de língua ou a parte traseira da escova de dentes para remover suavemente a saburra, da parte posterior para a anterior, uma vez ao dia, reduz significativamente a carga bacteriana e a coloração amarelada. Estudos mostram que a raspagem da língua reduz os compostos sulfurados responsáveis pelo mau hálito em 70%, muito mais do que a escovação dos dentes isoladamente. A hidratação adequada é fundamental. Beber água regularmente ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, mantém a língua hidratada e reduz o acúmulo de células mortas nas papilas. A meta é manter a urina amarelo claro durante a maior parte do dia. Adicionar algumas fatias de pepino ou de limão à água pode tornar o hábito mais agradável e adicionar compostos anti-inflamatórios. Existe uma prática de observação que você pode adotar hoje mesmo e que custa zero. Toda manhã, antes de escovar os dentes, olhe para a sua língua. Observe a cor, a textura, se há saburra, se as papilas estão visíveis ou achatadas, se há sulcos ou fissuras. Faça isso por alguns dias seguidos para ter uma referência do que é normal para você. Quando houver uma mudança persistente que não melhora com hidratação e higiene adequadas, você terá informação concreta para levar ao médico. Essa observação simples, feita com regularidade, pode ser o que permite identificar precocemente uma alteração que, tratada cedo, tem muito melhor prognóstico do que quando descoberta tardiamente. Nós que temos mais de 50 anos, aprendemos que o corpo fala, às vezes em voz alta, com dor e sintomas óbvios, mas muitas vezes em voz baixa, com sinais sutis que passam despercebidos porque ninguém nos ensinou a prestar atenção neles. A língua é um desses espelhos do corpo que merece muito mais atenção do que recebe. Se alguém próximo a você tem língua amarelada persistente e nunca investigou a causa, compartilhe essa informação. Pode ser o empurrão que faltava para uma consulta, que pode fazer diferença real. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem. Existe ainda uma dimensão da observação da língua que vai além da cor amarelada e que é importante você conhecer, porque a língua comunica muito mais do que uma única alteração. A língua com bordas dentadas, aquelas marcas dos dentes nas laterais, é um sinal de que a língua está inchada. Esse inchaço pode indicar deficiência de vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12 e o ácido fólico, que causam inflamação da mucosa bucal. Mas também pode indicar hipotireoidismo, onde o acúmulo de mucopolissacarídeos nos tecidos causa inchaço generalizado, incluindo na língua. E pode indicar deficiência de ferro, que causa uma condição chamada glossite, onde a língua fica inchada, lisa e dolorosa. A língua com coloração muito vermelha, quase carmesim, especialmente quando as papilas estão achatadas e a superfície está lisa e brilhante, é um sinal clássico de deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. Essa língua lisa e vermelha tem um nome na medicina: glossite de Hunter, em homenagem ao médico que a descreveu pela primeira vez. Ela aparece antes dos sintomas neurológicos da deficiência de B12, o que significa que observar a língua pode detectar a deficiência antes que o formigamento nas mãos e nos pés apareça. A língua com coloração muito pálida, quase branca, pode indicar anemia. Quando os glóbulos vermelhos estão em quantidade insuficiente ou com hemoglobina reduzida, a mucosa bucal perde a coloração rosada normal. A língua pálida junto com cansaço intenso, falta de ar ao esforço e palpitações são sinais que merecem investigação para anemia. A língua com manchas brancas que não saem com escovação
pode ser leucoplasia, que é uma condição onde as células da mucosa bucal se espessam e formam placas brancas. A leucoplasia pode ser benigna, mas em alguns casos é uma lesão pré-maligna, que precisa de avaliação especializada. Qualquer mancha branca na boca que persiste por mais de 2 semanas sem causa aparente merece avaliação com dentista ou médico. A língua com sulcos profundos, aquelas fissuras que percorrem a superfície da língua em várias direções, é chamada de língua fissurada ou língua escrotal. Ela é mais comum depois dos 50 anos e geralmente é benigna. Mas os sulcos profundos acumulam bactérias e resíduos alimentares, contribuindo para o mau hálito e para a coloração amarelada. A limpeza cuidadosa da língua, incluindo o interior dos sulcos, é especialmente importante para quem tem essa condição. Existe também uma conexão entre a saúde da língua e a saúde do sono que poucos conhecem. Pessoas com apneia do sono frequentemente respiram pela boca durante a noite, o que resseca a língua e favorece o crescimento de bactérias anaeróbicas que produzem compostos sulfurados. O resultado é uma língua com saburra espessa pela manhã, coloração amarelada e hálito intenso ao acordar. Se você acorda com a boca muito seca e a língua com saburra espessa todos os dias, isso pode ser um sinal de que você está respirando pela boca durante o sono, o que por sua vez pode indicar a apneia do sono que merece investigação. O estresse crônico também afeta a língua de formas específicas. O cortisol elevado cronicamente suprime parte da resposta imunológica local na boca, tornando a mucosa mais vulnerável a infecções por cândida e a inflamações. Pessoas que passam por períodos prolongados de estresse frequentemente notam piora na saúde bucal, incluindo saburra mais espessa na língua, aftas mais frequentes e hálito mais intenso. Isso não é coincidência, é fisiologia. Práticas de redução do estresse, como meditação, respiração profunda e exercício físico regular, têm efeito documentado na melhora da saúde bucal por essa via imunológica. 30 minutos de caminhada em ritmo moderado, 5 vezes por semana, reduz os níveis de cortisol e melhora a resposta imunológica local na mucosa bucal. A vitamina C merece menção especial para a saúde da língua. Ela é essencial para a síntese de colágeno, que mantém a integridade da mucosa bucal. Com a deficiência de vitamina C, a mucosa fica mais frágil, mais propensa a inflamações e a infecções. Fontes ricas em vitamina C incluem acerola, goiaba, kiwi, pimentão vermelho e laranja. O consumo diário de frutas e vegetais ricos em vitamina C apoia diretamente a saúde da mucosa bucal, incluindo a língua. O zinco tem papel específico na renovação celular da mucosa bucal e na resposta imunológica local. A deficiência de zinco está associada à maior prevalência de aftas, de candidíase oral e de alterações na coloração da língua. Fontes de zinco incluem sementes de abóbora, carne vermelha magra, feijão e castanhas. A observação diária da língua, quando feita com atenção e regularidade, transforma um hábito simples em uma ferramenta poderosa de autocuidado preventivo. Você não precisa de equipamento especial, não precisa de exame caro, não precisa de consulta para fazer essa observação. Precisa apenas de um espelho, boa iluminação e o conhecimento do que procurar. Nós que temos mais de 50 anos, sabemos que o corpo começa a precisar de mais atenção, de mais cuidado preventivo, de mais observação. A língua é um desses espelhos do corpo que merece muito mais atenção do que recebe. E quando você aprende a ler o que ela está dizendo, você ganha uma vantagem real na proteção da sua saúde.